A TV Cultura reapresenta esta noite a última entrevista concedida pelo ex-vice-presidente José Alencar ao programa Roda Viva. José Alencar morreu esta tarde aos 79 anos de idade, vítima de complicações causadas por um câncer no abdômen após enfrentar a doença pelos últimos 13 anos. Empresário bem-sucedido do setor têxtil, José Alencar Gomes da Silva nasceu em 17 de outubro de 1931, na cidade mineira de Muriaé. Ele começou a trabalhar como balconista ainda criança. Aos 18 anos, abriu uma lojinha na cidade de Caratinga, também em Minas. Depois, virou atacadista de tecidos e, em 1967, fundou a Companhia de Tecidos Norte de Minas, a Coteminas, de Montes Claros, que se tornaria a maior empresa do setor têxtil do país. Na política, José Alencar deu seu primeiro passo em 1994, quando perdeu a disputa pelo governo de Minas Gerais pelo PMDB. Mas 4 anos depois, foi eleito senador. Em 2001, filiou-se ao Partido Liberal e a aliança do PL com o PT em 2002 levou José Alencar a vice na chapa de Lula. Parceria que se repetiu em 2006, mas com o Alencar já no PRB, o Partido Republicano Brasileiro. Ele falava de dentro do governo o que ninguém falava ou pensava. Tornou-se uma espécie de crítico oficial da política de juros do governo. Discreto, principalmente no exercício de seus 2 mandatos de vice-presidente da República, José Alencar sempre defendeu investimento em infraestrutura e produção. Sobre os dilemas da economia mundial, dizia que a saída está no investimento em infraestrutura e produção. Otimista, achava que o momento atual cria oportunidades novas. A vice-presidência foi marcada também pela luta que, nesse período, ele travou contra o câncer no abdômen. Foram 17 cirurgias para enfrentar a doença. A entrevista que acompanhamos a partir de agora foi ao ar no dia 30 de março de 2009, com a apresentação do jornalista Heródoto Barbeiro. Na época, José Alencar ocupava a presidência interinamente, já que o presidente Lula estava em viagem oficial no exterior. Neste primeiro bloco, José Alencar fala de taxa de juros, autonomia do Banco Central, reforma tributária e defende que o Brasil não enfrentava a mesma crise econômica que acontecia no resto do mundo. Boa noite e muito obrigado pela participação conosco aqui na TV Cultura. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Doutor Alencar, minha primeira pergunta para o senhor é a respeito da pesquisa divulgada hoje do CNT Census, dizendo que a avaliação do governo Lula, do qual o senhor faz parte, caiu 10 pontos percentuais. Doutor Alencar, o que é que derrubou em 10 pontos percentuais? É a crise econômica pela qual o mundo passa e, de certa forma, atinge também o nosso país? Olha, essas oscilações nas pesquisas a essa altura, obviamente, elas retratam aquele momento, né? Então, pode ser alguma coisa ligada à crise, mas a verdade é que o presidente tem desenvolvido um esforço e uma dedicação admiráveis em relação à crise. Poucos são tão preocupados, especialmente no que diz respeito à principal mazela, né, da crise, que é o desemprego. Hoje, por exemplo, nós assinamos atos aqui para dar mais 3 meses de prazo de redução de impostos à indústria automobilística e também à indústria da construção civil. Hoje foi reduzida a 0 a alíquota que, por exemplo, pesa sobre cimento e outros produtos que são utilizados na construção civil. Tudo isso voltado para essa prioridade posta pelo governo de atender ao déficit habitacional do Brasil. E o governo está fazendo tudo. Na sua opinião, essas questões, essas iniciativas que o senhor está citando, pode fazer o governo recuperar os 10 pontos percentuais que perdeu? Eu acho que essa oscilação é natural. Nunca houve nenhum outro presidente a essa altura, terceiro ano, início do terceiro ano do segundo mandato, com esse grau de aceitação, de popularidade. Esse aí é uma coisa raríssima. Aqui, alhures. Então, o que é o seguinte, quem dera que todos pudessem usufruir dessa popularidade, do prestígio e da confiabilidade do presidente Lula em relação à população brasileira. O presidente já admite que não está enfrentando uma marolinha? Não, veja bem, porque o presidente usa muito de metáforas para comunicar, e ele deve comunicar muito bem, porque
Senão não seria presidente da República e não teria essa popularidade que tem, essa aceitação. Então, às vezes, uma metáfora é interpretada de maneira pejorativa. O caso da Marolinha... Essa foi infeliz, né? O caso da Marolinha, eu não digo que tenha sido infeliz, não, porque realmente, em relação ao que está acontecendo, né, lá fora, a crise aqui é muito, muito, muito mais suave do que tudo que está acontecendo lá fora. Nos Estados Unidos, vocês não podem imaginar a queda do mercado. Podem imaginar, vocês conhecem o que está acontecendo nos Estados Unidos. Ao contrário, aqui no Brasil, o mercado interno tem se fortalecido um pouco. O senhor acha, então, que a gente já, aqui no Brasil, meio que já viu o que tinha que ver em matéria de crise, que a gente sai, ou que o senhor acha que aqui não vai chegar, não vai ficar que nem nos Estados Unidos? A crise é um ajuste. Por que o ajuste? É um ajuste inevitável, porque houve abuso. O abuso que houve no mundo inteiro, especialmente nos países mais desenvolvidos, especialmente também na área bancária, é que nos levou a essa situação. Aqui houve muitas empresas que entraram bem nos tais derivativos. Oriundos de quê? Oriundos do sistema bancário, que resolveu fazer financiamento habitacional através de hipotecas e extrapolou, ele fez alguma coisa que os bancos ajuizados não deveriam fazer. Resultado, afetou o mundo. Agora, é claro que o Brasil, com o sistema financeiro fortalecido como está, e além disso, com um grau, de certa forma, menor do que a maioria dos países grandes aqui da América do Sul e também de outros países do mundo em termos de mercado externo, porque nós temos 13% de exportação em relação ao PIB. Então, isso aí também nos trouxe condições boas para recuperar. Agora, paralelamente ao problema do ajuste, houve uma queda, com a queda do mercado internacional, houve uma queda de preço de commodities. Então, algumas commodities que são exportadas pelo Brasil sofreram. Mas as commodities, por exemplo, alimentícias, a maioria delas está se recuperando e vai se recuperar. Mas o senhor não prevê uma desgraceira de desemprego no Brasil? Não. O Brasil não vai, ao contrário, nós tivemos agora até um superávitzinho. Nós já começamos a retomada. Entendi. Eu penso que o Brasil tem todas as condições para sair-se bem desse ajuste, que eu prefiro chamar de ajuste, Presidente, e essas reduções de impostos que o governo anunciou hoje, são suficientes? Isso, ou seja, não é mais... O senhor já se referiu à proposta de reforma tributária, certa vez, como um remendo. Essas isenções agora, é mais um remendo? Não, Denise, é o seguinte, eu sempre fui contra essas decisões pontuais em relação não só ao sistema tributário, porque quando você contempla um determinado segmento, outros também se julgam no direito. Então, o que nós precisamos é de simplificar o sistema tributário nacional, através de uma reforma tributária que consulte o interesse nacional. Agora, a verdade é que nós temos 27 unidades federais, 26 estados e mais o Distrito Federal. Todos participam. Quando, por exemplo, o governo manda para o Congresso uma proposta de reforma tributária, é natural que ela seja discutida com o Sistema Fazendário Nacional. Quem é o Sistema Fazendário Nacional? São os secretários de Fazenda de todos os estados que participam do Conselho Fazendário Nacional. Então, para quê? Para levar as suas preocupações ou as preocupações do seu estado. Então, cada estado tem a sua reforma tributária na cabeça e quer alguma coisa que consulte o interesse dele, estado. Então, é muito difícil nós chegarmos a um sistema tributário que consulte o interesse nacional. Daí a razão pela qual há uma diferença muito grande do regime democrático com o regime, por exemplo, vigente na China. Na China, as coisas acontecem de acordo com a vontade do governo e imediatamente. Mas, como ensina Winston Churchill, a democracia é um péssimo regime, só que não há outro melhor. Então, nós temos que continuar lutando para que a democracia se consolide. E daí temos que respeitar a vontade, obviamente, do Congresso e do povo. Mas pelo que o senhor está falando, então não tem mais reforma tributária? É muito difícil nós chegarmos a uma reforma tributária ideal. Mas o ideal, repetindo, é que nós chegássemos. Por quê? Nós teríamos uma simplificação tributária que permitiria a unificação. Por exemplo, nós temos vários impostos indiretos, vários. Temos um estadual que é o ICMS.
E temos federais vários, temos o IPI, temos o PIS, temos o COFINS, tudo são impostos indiretos. Indiretos por quê? Porque eles pesam sobre o consumidor, então eles são um imposto de consumo. O ideal é que eles todos se unissem num imposto só de consumo. E o outro seria o imposto de renda. Imposto de renda é pessoa física, pessoa jurídica. E imposto de consumo. Hoje nós estamos na era da informática. No momento do contribuinte chegar e recolher os impostos, ele sabe ali, já faz a divisão. Tem uma parcela da União, uma parcela dos estados, outra parcela dos municípios. E estaria resolvido. É claro que dos municípios, relativo ao município, que se efetivou a operação, da mesma forma dos estados. E da União de todo o território. Então, assim, simplificaria e a fiscalização seria uma só, em cima de um só imposto, uma só rubrica, e tudo isso se facilitaria e nós teríamos uma coisa, todos iriam contribuir. E todos contribuindo, nós poderíamos reduzir muito as alíquotas. Presidente, o senhor passou o governo todo, o primeiro mandato, e grande parte do segundo, defendendo com muita veemência a redução cada vez maior dos juros. Quando a gente olhava, lá vem o Alencar, era o juros, lá vem o Alencar, era a gritaria sobre os juros altos. O senhor acha, quer dizer, fazendo talvez um balanço precoce desse governo, porque ainda falta mais um ano e pouco desse segundo mandato, o senhor acha que esse foi talvez o maior erro, o único, o principal erro cometido pelo governo, foi se manter esses juros em patamares tão altos até um certo momento? Se a gente tivesse chegado agora na crise com juros menores, teria sido melhor? Olha, Noblar, eu até parei de falar de juros, porque não preciso mais falar. Hoje, todos estão falando, inclusive aqueles que me condenavam. Eu sei, mas o senhor está fugindo da pergunta. Eu perguntei se o senhor acha que esse poderia ter sido o grande erro do governo. Não, eu vou responder a sua pergunta. Apenas é um introito, eu tenho o direito de fazer o meu introito. O senhor tem direito a tudo. Eu digo o seguinte, que eu não tenho falado mais de juros, porque hoje todo mundo está falando, inclusive aqueles que me condenavam quando eu condenava os juros altos. Então, se você me der um tempo, eu vou tentar explicar as razões pelas quais eu combato os juros altos. E tenho me referido à taxa básica. Eu não tenho, por exemplo, entrado na questão dos juros cobrados pelo sistema bancário. Há casos no crédito ao consumidor, coisa de juros de 200% ao ano, 150% ao ano, porque 8% ao mês são 150% ao ano, e por aí afora, porque isso é uma aberração tão grande que se você fala isso lá fora, ninguém nem acredita. Então, para resolver esse problema, precisava que nós fizéssemos uma campanha de orientação para todos os usuários do Sistema Bancário Nacional, para que eles não caiam nessa esparrela de juros altos, porque isso leva a situações desastrosas, não só para as finanças das famílias, como também das pequenas e médias empresas que estão à mercê disso. Mas o que eu falo, o juro que eu sempre combati, é a taxa básica. Por quê? Porque a rubrica mais pesada do orçamento da República é a rubrica relativa aos juros com que nós rolamos nossa dívida. Nós gastamos nos primeiros 4 anos de governo quase 600 bilhões de reais de juros. A alíquota nominal deve ter sido média de 17%. Se ela tivesse sido a metade, nós teríamos gasto, ao invés de 600 bilhões, teríamos gasto 300. 300 bilhões. Guarda esse número de economia. E mesmo assim, nós teríamos praticado, do ponto de vista real, a taxa mais alta do planeta, mesmo reduzida à metade. Então, nós estamos praticando uma taxa absolutamente despropositada. Então, tudo isso que representa hoje a situação do Brasil em relação a esse problema internacional, essa situação boa do Brasil, do ponto de vista relativo, é apesar da política monetária, não é graças a ela, não, é apesar dela. Por quê? Se aquela economia de que falei nos primeiros 4 anos, de 300, ela se transformaria em 600 nos 8 anos. Pois bem, para você ter uma ideia,
O PAC, por exemplo, prevê de recursos da União 60 bilhões para 4 anos do PAC. 60 bilhões é igual a 10% daquilo que nós poderíamos economizar com juros em 8 anos. Se pagássemos em taxa nominal a metade do que estamos pagando. E mesmo pagando a metade, ainda seríamos a mais elevada taxa básica real do mundo. Para você ter uma ideia, a média de 40 países que tem Banco Central, que tem política monetária, tem juros como instrumento de política monetária, 40 países, a taxa é negativa. A taxa média básica real é negativa. E a nossa taxa real é positiva. Hoje mesmo, nessa taxa atual, que já caiu um pouco, ela é gira em torno de 6%. Mas, presidente, o senhor então, ela é infinitamente superior. Esse foi o grande erro do governo? Esse é um grande erro. A política monetária é um desastre. Erro de quem, presidente? O senhor tem usado muito sujeito oculto. Eu gostaria que o senhor desse o nome. Foi erro do Lula? Erro do governo, porque isso é uma decisão. Do governo o quê? O governo é um ente coletivo. Quem fez com que isso acontecesse? Sim, mas é o governo, pelo seguinte, o governo é responsável. Presidente, desculpe interromper. Às vezes o senhor fala, às vezes o senhor fala e parece que o senhor está fazendo assim, parece que o banqueiro brasileiro tem uma moral diferente do banqueiro, sei lá, de outro país. E ninguém cobra o que cobra porque tem uma moral diferenciada. E é isso que o Augusto está falando. O senhor, às vezes, quem é, afinal? É o Banco Central que é refém dos bancos? O presidente Lula poderia ter determinado... Então, mas o Banco Central é refém dos bancos? A taxa básica de juros, o banqueiro não tem nada a ver com ela. Com o Banco Central e o presidente da República. Então, de quem é a culpa? Não, veja bem, fala-se em autonomia do Banco Central. Autonomia do Banco Central. Mas eu considero esse negócio de autonomia, na minha opinião, uma balela. Por quê? Porque não existe autonomia. A responsabilidade não se transfere, é do presidente da República. O presidente da República delega autoridade aos seus ministros e ao presidente do Banco Central, mas a responsabilidade perante a nação é dele. E a decisão de taxa de juros é uma decisão eminentemente política, não é uma decisão técnica. Então o senhor está dizendo que o BC obedece menos ao presidente e mais ao mercado bancário? Como? O senhor está dizendo que, por ter essa autonomia, o BC obedece mais ao mercado bancário do que ao presidente? Eu não sei a quem ele obedece. Eu estou dizendo, eu não sei a quem ele obedece. Eu acho que ele contraria os interesses nacionais com essa taxa. Eu sou então, contra a culpa ela. É do presidente? Eu sou radicalmente contra, porque eu sei que ela está errada. Mas por que o presidente Lula nunca ouviu o senhor para valer a respeito disso? Eu não carrego, Noblar, um diploma de economista de pendurado no pescoço. Mas a vida lhe ensinou Eu não muito. sou economista. Então, o presidente... Ele, obviamente, e é natural que ele seja assim. Que também não carrega um diploma de economista. Ele não tem a obrigação de ter familiaridade com todos os segmentos. Ele tem, por exemplo, uma sensibilidade social inigualável, uma sensibilidade política também rara. Então, o presidente é um homem muito bem dotado, por isso ele é presidente da República. Então, ele deve se orientar da seguinte forma: ele ouve para tomar suas decisões pessoas que são habilitadas. Então, eu acredito que ele ouça, naturalmente, especialistas na área. O Zé Alencar, ele gosta muito de mim, é meu amigo, nós somos como irmãos. Mas o Zé Alencar não é economista, o Zé Alencar sabe tanto disso quanto eu. Ele pode dizer assim, pode pensar assim. Ele nunca falou, mas eu digo, ele pode pensar assim. E eu tenho de lhe dar razão, porque ele é responsável. Ele não pode também adotar, porque um fala uma coisa, ele faz, outro fala, ele faz. Não pode. Então, ele, de certa forma, também está certo. Porém, é muito mineiro, presidente. Eu não concordo, eu faria isso. Eu não faria isso. Presidente, os internautas estão várias perguntas aqui, eles estão querendo saber exatamente a opinião do senhor sobre o atual modelo econômico do Brasil. Não. Veja bem. O instrumento principal de manutenção da estabilidade monetária é o equilíbrio orçamentário. Isso não tem nenhum instrumento mais importante do que esse. E não tem nada que possa provocar inflação com mais evidência aqui ou em qualquer parte do mundo do que o desequilíbrio orçamentário, o déficit orçamentário. Então, a responsabilidade fiscal é uma coisa que nós não podemos abrir mão dela, de forma alguma.
a responsabilidade fiscal. Agora, nós temos sido irresponsáveis do ponto de vista fiscal quando adotamos essas taxas de juros. Ainda que elas sejam adotadas como instrumento de combate à inflação, elas fomentam o déficit orçamentário. E mesmo com a adoção do superávit primário, que leva a uma parcela gigantesca dos recursos que poderiam estar sendo aplicados em educação, em saúde, tudo aquilo de que nós precisamos, levam à fábula. E, no entanto, eles, mesmo assim, é insuficiente esse superávit primário, é insuficiente para manter o orçamento equilibrado. Todo o déficit orçamentário durante todo esse tempo advém da rubrica relativa aos juros com que nós rolamos nossa dívida. Mas eu confesso a vocês que eu não vim aqui para falar disso, não. Porque eu já falei tanto de juros que eu pensei que ninguém vai me perguntar sobre juros. Mas se vocês estão perguntando, eu vou tentar responder. Nós vamos fazer um intervalo, não teremos oportunidade de falar de outros assuntos também, sem dúvida. Nós voltamos em instantes com essa entrevista do Roda Viva de hoje, presidente da República em exercício, José Alencar. A gente volta em instantes. Até já. Voltamos com a segunda parte da entrevista concedida pelo ex-vice-presidente José Alencar em março de 2009 ao programa Roda Viva. Neste bloco, José Alencar fala de financiamento de campanhas políticas, mensalão, José Dirceu e sobre a Aliança Nacional que permitiu a ele ser candidato a vice na chapa de Lula. Alencar, outra questão que eu gostaria que o senhor dissesse um pouco para o nosso telespectador. Vou falar um pouco a respeito do financiamento de campanhas, esse escândalo das empreiteiras, especialmente da Camargo Corrêa. O pessoal se reúne amanhã em Brasília e diz que pode pedir a abertura de uma CPI para apurar possíveis irregularidades com esse dinheiro de financiamento de campanha. O senhor é favorável à abertura de uma CPI para que haja transparência, as pessoas saibam exatamente de onde veio o dinheiro que financiou algumas campanhas políticas no país? Bom, a CPI tem sido organizada por decisões de uma das casas do Parlamento, ou pelo Senado ou pela Câmara. Elas, quando são conduzidas com seriedade, elas têm trazido bons resultados. Porque o que se deseja é que venha à tona a verdade em todos os casos de denúncia. O que nós não podemos é fazer que as investigações sejam feitas fora da lei. O senhor acha essa necessária ou não? Não. Eu acho que toda investigação é necessária. Eu não sei se é através de CPI, ou da Polícia Federal, ou do Ministério Público, ou de quem quer que seja. O que eu acho é que nós não podemos, de forma alguma, transigir com os erros, as atividades fora da lei. Nós não podemos. Presidente. Então, é preciso que nós estejamos atentos a tudo aquilo que significa indício de coisa errada. Porque nós não podemos... Inclusive nesse caso do financiamento das campanhas políticas? Como? Inclusive nesse caso de financiamento de campanhas políticas? Não, isso aí depende. Cada financiamento de campanha política não é crime. O crime, ou o erro, é fazer financiamento com Caixa 2. Porque Caixa 2 já pressupõe um dinheiro que não, de origem incerta, de origem provavelmente, sei lá, impura, eu não sei. O que nós não podemos, de forma alguma, é transigir com as erradas. Agora, o cidadão pode, a empresa pode dar dinheiro, se quiser, pode dar dinheiro para o partido político. Mas quem suspeita é a Justiça Federal e a Polícia Federal. Como? As suspeitas foram levantadas pela Justiça Federal e pela Polícia Federal. Tudo bem, mas isso aí está no papel deles, de investigar, que a polícia tem esse papel, assim como o Ministério Público. Eu acho que é natural. O senhor acha então que uma CPI ajudaria? Não, é claro, a CPI é uma forma de investigação aberta por uma das casas do Parlamento, como eu falei. Eu não tenho nada contra. Presidente, o senhor tem repetido que não tem medo da morte, tem medo da desonra. E o senhor tem combatido bravamente, a morte. Agora, o senhor convive amistosamente com figuras que não têm maior apreço por normas éticas ou até pelo cumprimento das leis. Eu vou dar um exemplo. O senhor compareceu à festa de aniversário do ex-ministro José Dirceu. O senhor não acha isso contraditório? Não, veja bem. O que houve naquele assunto, porque aquilo foi do tempo do tal sacolão, não, como é que chama? Mensalão. O tal mensalão. É uma variação do sacolão. O deputado Zé Dirceu, ele adotou um procedimento muito correto naquela ocasião. Ele fez questão, porque muitos
renunciaram, fugiram do julgamento. Ele não. Ele apresentou defesa, ele próprio fazendo a sua defesa, e foi condenado. Tanto é que foi cassado pelo Senado. Não, é acusado pelo procurador-geral de comandar uma quadrilha. Acusado de ter participado. Mas eu, como estou lá dentro do governo, eu posso dizer para você que nunca vi nada de participação dele naquele problema de mensalão. Nunca vi. Eu via o Zé Dirceu com um acúmulo de coisa para fazer muito grande, porque a Casa Civil é uma espécie de superintendência. É como uma empresa, tem a sua diretoria, tem o seu presidente, mas tem o superintendente que tudo cai. Então, a agenda de um chefe da Casa Civil é muito pesada, e ele era muito absorvente e trabalhava muito. Eu confesso que nunca podia imaginar que Zé Dirceu estivesse, como, na minha opinião, não estava. E não foi provado nada contra ele. Mas o senhor duvida do que disse o procurador-geral? Porque o que o procurador-geral disse alguma coisa? Encaminhou a denúncia ao Supremo, que aceitou. Encaminhou a denúncia. Está sendo processado. Sim, encaminhou a denúncia. Ele foi denunciado. Porque é como se fosse um libelo. É uma denúncia. Não será julgado. Será julgado. Se será julgado, nós não podemos fazer um julgamento prévio. Se eu tomar qualquer posição prévia, eu estou fazendo um julgamento, e um julgamento precipitado. O presidente, o senhor disse porque é aquela história... Mas chamá-lo de réu não é nenhum julgamento. Aquela história, a priori, todos são honestos. Até prova em contrário. Mas o senhor acha mesmo? Eu acho que todos são honestos. Nós todos somos honestos até prova em contrário. Nós sim. Isso é princípio. O presidente, o senhor disse ali que nessa época do mensalão ou sacolão, não importa, o senhor não viu o Zé Dirceu envolvido em nada. Não. Até porque talvez ele tivesse uma agenda também muito carregada, enfim, por uma série de razões. O senhor viu mais alguém? Porque quando o senhor diz, eu não vi Zé Dirceu, me deu a curiosidade de perguntar se o senhor viu alguém envolvido nessa história do mensalão. Farejou essa história do mensalão? Ou até hoje o senhor acha que esse negócio do mensalão não está bem explicado? Não, o que eu vi é que deveria haver recursos obtidos com doações fora da lei, doações por fora. Isso todo mundo viu. Ficou claro. Agora, o que precisa é saber quais são as empresas que fizeram essa doação fora da lei e de que forma foi recebido e de que forma foi escriturado isso. Porque é aquilo que eu falei antes. E a própria empresa, que eu sou um empresário antigo, eu fiz em 2000 uma festa de 50 anos de vida empresarial. Não é hoje, não, em 2000, portanto, há 9 anos. Então, hoje seria 59 anos de vida empresarial. Então, isso me trouxe alguma experiência. E eu posso dizer de cadeira que o instrumento principal na administração de uma empresa, Noblar, é o balanço. Sem balanço, não há administração, porque não há informação e nem há instrumento de controle. Então, uma empresa que não tem balanço, ela é uma empresa que jamais será uma empresa grande. Então, para que ela tenha um balanço, é preciso que as coisas sejam todas por dentro, não pode ter nada por fora. Sim, mas quando alguém paga o dinheiro por fora, alguém recebe. No caso, quem recebeu esse dinheiro não foi José Dirceu, então foi Delúbio Soares, ou que era o tesoureiro na época? Eu não sei, porque eu não sou da estrutura do partido. O que eu posso dizer é que eu nunca vi nenhum envolvimento do ministro da época, da Casa Civil, Zé Dirceu, envolvido em doações para o partido, mesmo porque o partido tem a sua direção. Presidente, eu sei que o senhor não está à frente da sua empresa, eu sei que o senhor não está à frente da sua empresa, que é seu filho que toca, mas nessa mesma época do mensalão ficou a história de uma dívida que o PT tinha com a sua empresa pela produção, pela produção de camisetas. O senhor tem alguma notícia? Eu sei que isso não lhe compete. Se o PT pagou o que devia... Tem, quanto mais eu que sou pai do presidente da empresa e fundador da empresa. Ele não fala para o senhor se o PT pagou. Eu vou te falar. Aquilo foi na época, sim, porque aquela história do mensalão, aquilo foi dos recursos captados para a eleição de 2004, que é a eleição municipal. Exatamente. Eleições de prefeitos e vereadores. Foi bem. Então, todo aquele dinheiro do mensalão, aquele dinheiro foi dinheiro que se destinava a partidos e a candidatos.
E há votações na Câmara, não é? Como? Há votações no Congresso também. Não, eu não sei. Votações no Congresso? Sim, claro, isso foi comprovado. Votações. Os parlamentares, Quando algum projeto recebiam esse importante era dinheiro. votado, coincidentemente, houve depósitos em valores altíssimos. Porque isso aí antes foi. de votações. Não, eu digo, o mensalão veio a posterior, a eleição já tinha acabado, a votação. É uma complicação, Não, só é um motivo só. não é confuso, porque isso eu não sei. Agora, o que eu sei é Eu que. quero saber das camisetas. Não, camiseta é o seguinte. Pagaram o que lhe deviam. Camiseta é o seguinte. É claro que o partido, assim como outros partidos, não é apenas o PT, eram clientes de camiseta. E a nossa empresa, Coteminas, fornecia camisetas para vários partidos. E, obviamente, que alguns compravam mais camisetas, outros menos camisetas. O PT comprou uma fábula de camisetas para distribuição na campanha em 2004. E aquilo ficou como saldo a pagar, porque terminaram as eleições e aquele ficou como saldo a pagar. Eles não pagaram na época da... E agora? Houve atraso. E dificuldades financeiras, então houve um acerto. Houve um acerto e houve um parcelamento que está sendo cumprido pelo partido. Um parcelamento a longo prazo que compatibilizasse, né, o compromisso com a capacidade de pagamento. Doutor Alencar, Mas esse juros? Com juros, presidente? Com juros. Mas esse é um tratamento. Mas não é juros, mas não é juros Juro mais baixinho, econômico. juro baixinho. Presidente, deixa eu voltar. Mas esse é um tratamento que a Coteminas costuma dar a quem produz. Não, isso aí não é que encomenda e costuma. não paga? Não é que costuma. É o seguinte, se você tem sua clientela, você vende a prazo. Há determinados clientes que podem entrar em dificuldade e não pode cumprir, ainda que seja bom cliente. Então é muito comum que haja parcelamento. Doutor Alencar, Isso toda empresa, né? É Doutor Alencar, nessa linha de raciocínio, o senhor acha que essas coisas todas perderiam importância daqui para frente, obviamente? Se houvesse o financiamento público de campanha, o senhor é favorável ao financiamento público de campanha? Ou um sistema misto, ou continuar do jeito que está? Eu sou favorável. Só que nós temos que evitar que haja o financiamento público e ainda perdure esse financiamento através de empresas. Mesmo porque, se for proibido o financiamento através de particular, através de empresa, é muito natural que ele advenha sempre com dinheiro por fora. Sem dúvida. Porque ele não pode sair, não pode ser por dentro, de forma alguma. Tem que ser por fora, porque ele é proibido. Então, isso aí tem que ser visto. Mas, se houvesse o final, é até aquela história, você quando legisla, você legisla pensando que todo mundo vai obedecer. Então, pensando que todo mundo vai obedecer, eu acredito que então, o senhor acha que com o financiamento público essas questões traria tratamento igualitário para todos os partidos e todos os candidatos, o que seria bom. Quando o senhor se elegeu senador, eu me lembro que os jornais todos escreveram matérias que, eu não sei se me corrija se eu estiver errado, mas 100% do financiamento da sua campanha, ou quase isso, foram recursos seus. Isso é um sinal de que o senhor enxerga alguma coisa equivocada quando uma empresa privada aporta recursos e o senhor teme receber? Não, acho que isso compromete. Veja bem, aí agora Rui, você pode acreditar e, obviamente, se quiser. Eu vou falar a verdade. Se você quiser acreditar, acredite. Se não quiser, não acredita. Eu comecei a minha vida muito jovem, do nada, e realizei um bom trabalho com dedicação durante muitos anos. Mas sempre tive vontade de ingressar na vida pública. E o fazia, ajudando. Por exemplo, em Minas Gerais, eu tinha 3 grandes deputados estaduais, todos 3, que eram meus líderes e ídolos, porque eram bons. Em Caratinga, o Zé Augusto Ferreira Filho, falecido. Em Muriaé, que é a minha terra, o Pio Canedo, que é também falecido. E em Ubá, o Ozanan Coelho, que é também falecido. Eram 3 deputados federais que nós trabalhávamos, eles me pediam, organiza o comício. Eu gostava muito, mas não podia ingressar na política porque eu estava ocupado. Depois, quando meu filho voltou do pós-graduação e já estava trabalhando há 3, 4 anos, eu resolvi ingressar na política. Teve um custo para mim. De fato, a minha campanha foi, não sei, eu não posso dizer o percentual, mas é coisa de 90% financiada por mim. E esta campanha foi financiada por mim e por dentro, porque eu não tenho nada por fora, não tenho um alfinete por fora. Então foi financiado tudo certo. Foi bem.
e fiz a campanha. E com que objetivo? Pensando que poderia levar para o setor público alguma contribuição oriunda da minha experiência adquirida na minha vida no setor privado. E tenho lutado por isso. No Senado lutei e também na vice-presidência tenho lutado para levar essa contribuição oriunda da minha experiência. Então, isso é a vontade que eu tenho. É uma realização pessoal minha. Mas o que levou o senhor a não aceitar recursos? O que levou o senhor a não aceitar doações de outras empresas? Eu não aceitei, eu não falei nunca. Se o senhor não tem colocado um centavo do seu bolso, pressuponho que haveria milhares de empresas apoiando a sua candidatura. Todas as empresas que quiseram fazer doação foram muito bem recebidas por nós, só que foram muito poucas, ou quase nada. Porque não há isso. O que há quando você não pede, as empresas nem se lembram de que haja. Quem dera que ninguém pedisse nada. Então, não há isso, não. Eu apenas não solicitei, não pedi. Então, eu não tendo pedido, só alguns muito amigos é que se dispuseram espontaneamente a doar alguma coisa para a minha campanha. Presidente, há um episódio, se o senhor me permite, que eu gostaria que o senhor esclarecesse, porque eu nunca vi o senhor comentando ele publicamente. Foi contado há muito tempo, na época da campanha do presidente Lula, da primeira campanha do presidente Lula, teve um famoso encontro em Brasília, onde se estava tentando trazer para a campanha do presidente Lula o apoio do PP. E na época houve uma reunião da qual participaram... PL. O PL do Valdemar, não é isso? Apareceu há pouco no vídeo. E aí, nessa reunião, num apartamento em Brasília, o senhor estava, o ministro Zé Dirceu estava, o Lula estava, mas não participou diretamente, ficou num terraço ou num alpendre, e ali foi que se acertou o apoio do PP em troca de uma grana de grande tamanho que ajudaria a campanha do PL, me desculpe, do PP, não do PL. Eu explico isso tranquilamente para você. E, pois é, e eu nunca... Não, mas então vou te dar a versão correta. É o seguinte, havia um trabalho do PT, porque o Lula já havia me convidado para ser candidato a vice. Só que essa candidatura só podia se concretizar se houvesse uma aliança nacional entre o meu partido, que era o PL, com o PT. E para que o PL fizesse acordo com o PT, obviamente precisaria do acordo de todos os deputados do PL, os presidentes regionais do PL, então tudo isso. Pois bem. E havia uma dificuldade, como houve, por exemplo, do PMDB. O PMDB também foi procurado, mas não podia, porque muitos estados não queriam, porque prejudicava os candidatos, ou coisa que vale. Da mesma forma aconteceu com o PL. Alguns deputados não aceitavam de forma alguma a aliança, porque aquilo iria prejudicar a reeleição deles no seu estado, por uma razão ou por outra, cada um trazia a sua. Então havia uma dificuldade muito grande para se concretizar a aliança. Daí a razão pela qual foi feita essa reunião, realmente você tem razão, num apartamento de deputados em Brasília. E estava presente o presidente Lula, o presidente do partido PT, que era o Zé Dirceu, e o presidente do PL, meu partido, que era o Valdemar. Foi bem. E eu também, porque eu e o Lula éramos os candidatos, se houvesse a união. Então, o Valdemar, que era o presidente do PL, colocou a seguinte questão: nós somos... eu não me lembro bem o número aqui, mas mais ou menos eu me lembro. Nós somos 20 e poucos deputados federais do PL. E o PT tem 60 deputados federais. Então, a soma são 80. Isso eu estou falando grandes números. Pode ser 81, 83, não sei. São 80. Pois bem, então, 20 de 80 é um quarto. E 60 de 80 são 3/4. Pois bem, então... Qual é a ideia do PT de recursos para a campanha? Porque todas as vezes que você vai a uma coisa, você tem que fazer até oficialmente para o Tribunal Superior Eleitoral, no caso de candidato à presidência da República, o seu orçamento, de quanto você vai gastar. O partido tem que mandar isso para. Então, a ideia orçamentária era de 40 milhões de reais para a campanha. Isso todo partido manda para o... Então, aquilo ia ser mandado. Pois bem, então, não é justo que desses 40 milhões, 10 sejam destinados ao PL.
aos candidatos do PL, porque os recursos que chegam para a campanha entram para os partidos e são para financiar através de quem? Dos candidatos, os candidatos a deputados que estão vinculados à candidatura presidencial, à candidatura governamental, que são as candidaturas majoritárias, Senado, etc. Então, assim foi feito. Foi com base nessa equação. Nós somos 20, vocês são 60. Ao todo somos 80. Se nós vamos ter 40 milhões, então um quarto de 40 são 10 milhões. Então 10 milhões caberão ao PL e 30 milhões caberão ao PT. É assim que foi feito. PL isso não... é que foi o acerto e foi fechado e foi feito. Isso não é uma forma, vamos dizer, me desculpe, como? com todo respeito, isso não é uma forma, vamos dizer, de comprar o apoio de um partido. Veja bem, aí não é compra, é o seguinte, esses recursos eram previsões que estavam sendo mandadas como previsão, eu repito, para o tribunal, porque isso todo partido tem que fazer, todo candidato tem que fazer. Ele vai fazer Sim, mas o PL diz, eu lhe apoio, está certo, agora eu preciso de 10 milhões para pagar aqui a campanha. Sim, porque é o seguinte, você não faz campanha sem gastar dinheiro. Porque você tem que viajar, você tem que fazer santinho, distribuir santinho, tem que comprar camiseta, tem que pagar a camiseta. Tem alguns que não pagam. Então gasta dinheiro. Então, que dinheiro? O dinheiro de quê? De campanha. Não é errado isso, não. Está correto. Então isso não foi errado, não. Também. Vamos fazer então mais um intervalo. Nós fazemos um intervalo, lembrando a você que o Memória do Roda Viva está à sua disposição no nosso site. É só você entrar no tvcultura.com.br/Roda Viva e você pode pesquisar o conteúdo do nosso arquivo e também mandar aqui os seus e-mails com críticas, sugestões de programa. Nós fazemos um intervalo, portanto, e voltamos em instantes. Até já. Voltamos a reapresentar a última participação do ex-vice-presidente da República, José Alencar, ao programa Roda Viva. A entrevista que reexibimos hoje foi ao ar no dia 30 de março de 2009. José Alencar morreu nesta terça-feira, vítima de complicações causadas pelo câncer no abdômen, diagnosticado há 13 anos. Neste bloco, José Alencar fala sobre política, discute a sucessão do presidente Lula e as eleições que aconteceriam no ano seguinte, em 2010. Alencar, uma outra questão ainda voltada para o dia de hoje. A CNT Censo também publicou aqui uma pesquisa perguntando a respeito dos futuros candidatos à presidência da República no ano que vem. Dizendo que o Zé Serra tem 45,7% hoje e a ministra Dilma teria 16,3%. Então, minha pergunta é o seguinte. A ministra Dilma também é candidata do senhor a presidente da República? O senhor acha que ela vai conseguir passar o Serra quando? Não, veja bem. As candidaturas ainda não estão postas, nem mesmo a candidatura do governador José Serra ainda não está posta. Desculpe, presidente, só um parênteses. O senhor já defendeu a candidatura do presidente Lula a um terceiro mandato. Eu gostaria que o senhor incluísse isso na resposta. Eu não podia defender uma candidatura para a qual não há espaço constitucional. O que eu falei foi, repito aqui, o que eu falei é o seguinte, se fizer uma pergunta ao povo, o que o povo deseja, o povo vai responder que deseja que o Lula continue. Esse é o argumento do Fidel Castro. Não, eu estou dizendo, eu não estou fazendo comparação nem com Fidel Castro, e nem com Chaves, e nem com ninguém. Eu estou dizendo o seguinte, se fizer uma pergunta, isso aí vocês podem até experimentar, e aliás tem aí essas pesquisas e mais pesquisas. Se fizer uma pergunta para o povo brasileiro, o que o povo deseja, o povo vai dizer que deseja que o Lula continue. Isso é que eu acho. Mas eu tenho o direito de achar, e você tem o direito também de dizer não, perfeitamente. Agora, eu penso assim, não foi preconizando coisa nenhuma desse tipo, porque não há espaço para isso. Doutor Alencar, voltando então ao... E nem o Lula deseja isso. Voltando aqui aos pré-candidatos. Olha, o senhor acha que a ministra Dilma é uma pessoa preparada para suceder o presidente? Eu acho que ela possui todos os títulos para ser candidata à presidência da República. Por que não? É a sua candidata, presidente? Não, ela, por enquanto, ela não é candidata. Não, mas o Lula está fazendo com que ela seja. O senhor torce por ela, então? O senhor torce que ela seja candidata? Eu só posso me definir com relação a um candidato depois que houver candidatura. Mas o presidente Lula está carregando a já começou a campanha. Não, mas o presidente Lula nunca falou que ela é candidata. Mas o senhor torce para quem ser candidato, não, presidente? Mas nunca falou, é? Quem que o senhor torce para ser o candidato a presidente da República, empunhando a bandeira do governo? Eu gostaria que recaísse no meu nome.
José Alencar, mas eu estou com 77 anos. Quando terminar meu mandato, eu terei 79. Presidente, eu estou fazendo tratamento. Eu estou não respondeu, presidente. Estou respondendo, eu estou fazendo tratamento de saúde. Né? Então, eu não posso, eu não tenho. O máximo que eu posso querer daqui para frente é disputar umas 3 ou 4 eleições. Eu não tenho mais nenhuma pretensão na vida. Mas, presidente, todo mundo em Brasília, todo mundo em Brasília. Nós temos o direito Quem fez a pergunta final? Quem fez a pergunta? Presidente, o Lula está carregando a Dilma debaixo do braço para tudo quanto é lugar. O senhor não vai me dizer que não está vendo que a Dilma é candidata. Eu devo presumir que o senhor não está a favor da candidatura da ministra Dilma. O senhor não acredita na candidatura. O senhor está sabotando a candidatura. Você vai brigar comigo? Não. Então eu vou te informar. Eu tenho grande admiração e respeito pela ministra Dilma. Ela nunca me falou que é candidata. Nem o presidente nunca me falou que ela é candidata. Eu sou vice-presidente da República e estou sempre com eles. Eu me dou muito bem com ela, falo com ela quase todo dia e tenho por ela o maior respeito, a maior admiração. Ela possui todos os títulos para ser uma grande presidente, isso que eu digo. Mas ela ainda não é candidata, está cedo. Nós, por exemplo, que estamos no governo, achamos que é muito cedo. Por quê? Porque nós estamos apenas no início da segunda metade do segundo mandato. No início, está muito longe. Nós vamos falar em eleição lá para maio do ano que vem. Maio do ano que vem está faltando um ano. Quem fala é o presidente Lula. Não, ele está fazendo eleição. Ele está trabalhando. Porque ele está trabalhando, está inaugurando obras, está visitando. Sei. Aí chega lá e diz, olha, é o momento de uma mulher. Aí a Dilma está do lado. Não tem nada. Mas isso é você que está falando. Não tem nada disso. Presidente, o senhor é de Minas. O senhor recentemente uma entrevista. Presidente, o senhor é de Minas. Como? O senhor é de Minas e Aécio Neves surge aí como um possível nome também entre os pré-candidatos a presidente da República. Ele pode vir aí a ser se ele sair do PSDB, ele pode ser um candidato apoiado pelo governo? O senhor acredita que ele saia do PSDB? Não, essas são conjecturas que as pessoas podem fazer, mas eu não me atrevo a isso. Na sua experiência? Não, com a minha experiência, eu acho que eu não devo fazer esse tipo de conjectura. Mas qual é a sua aposta? Não. Em relação, vendo o quadro, assim, o que nós gostaríamos é que houvesse uma sucessão capaz de dar prosseguimento a essa sensibilidade social do presidente Lula, a essa responsabilidade dele na administração da coisa pública, a seriedade com que ele trabalha, né? A eficiência dele, né? Perante as relações internacionais do Brasil. O Brasil cresceu depois. O senhor acha que o Serra reúne essas qualidades aí que o senhor falou? O governador Serra também possui todos os títulos. Seria um excelente candidato. Quem que o senhor acha que tem o melhor perfil para encampar esse projeto? Esse elenco de... O que você acha do meu perfil? Eu estava olhando agora mesmo ali, estava bonito o perfil. O senhor disse que não pode. O senhor é candidato. Mas o senhor disse que o senhor não é candidato. Então, quem que o senhor colocaria nesse lugar? Já que o senhor não é candidato, quem tem esse perfil? Eu gostaria que fosse camarada do meu perfil, exatamente, igualzinho. Mas eu não posso falar. O senhor é candidato ao Senado? Não, eu não sou candidato a nada. Eu sou vice-presidente da República. Eu tenho saudade do Senado, gosto do Senado. Desse Mas Senado? eu, para ser candidato, eu preciso É uma boa pergunta. Desse Senado, presidente. O eleitor queira. Presidente, por favor, desse Senado... Olha, o Senado da República é uma casa. O Senado, como instituição, é uma casa que presta serviços relevantes a uma vida, ao país. Então, pode passar por uma situação de dificuldade como está passando, é mais uma razão pela qual os brasileiros que o conhecem, como eu pretendo dizer, é que façam alguma coisa para melhorá-lo. Presidente, para salvá-lo. E como é que se deve agir para salvar o Senado? Primeiro, trazer à tona a verdade. Nós não podemos, de forma alguma, transigir com essas coisas que estão acontecendo. Isso não pode, isso está errado. Mas eu acho que o senhor é muito mais duro na luta contra a morte, que eu lembro aqui com muita admiração, do que na luta contra a corrupção, presidente, com honestidade. Porque o senhor está achando que esta turma vai reerguer o Senado? Vai... Não, eu não falei nada disso, você que está falando. Não, eu estou afirmando, agora eu pergunto, o senhor discorda. Mas eu digo o seguinte, o que é eleição? Eleição é uma oportunidade para depurar.
A eleição é assim, é o aperfeiçoamento da democracia. Ou nós acreditamos ou não acreditamos. Mas essa eleição do Senado... Nós temos que resolver o problema através do regime, que é o regime democrático. E dessa forma nós temos que entrar fazer a como depuração candidato. pela eleição. Claro, é por isso que eu ingressei na política, mais uma razão pela qual eu ingressei na política. Presidente. Que eu sempre participei, não é? A gente tinha um grupo de empresários em Minas, Heródoto, que a gente se reunia num bar alemão, que era o Bar Alpino, né? Um restaurante alemão que tinha salada de batata, tinha chopp muito bom, tinha salsicha. A gente ia para lá toda sexta-feira para consertar o Brasil. Sentado, presidente de empresa, setor terra, uma meia dúzia. E todos nós, a gente falava muito, também na Associação Comercial, na Federação das Indústrias. Eu sou presidente de honra da Associação Comercial, sou presidente de honra da Federação das Indústrias. Doutor Alencar, já que o senhor falou em consertar o Brasil... entidades que não são. Eu sou presidente de honra das duas. Então a gente consertando o Brasil nas entidades. Que diabo? Se eu arranjar uma tribuna do Senado, eu tenho espaço para levar as minhas ideias a essa tribuna. Mas foi o que eu fiz. Mas, presidente, o que você acha que está acontecendo entre aquele tempo que um grupo de empresários se reunia para tomar chopp, comer salsichão, discutir as soluções do Brasil? Eu acho que essa turma que está hoje no Senado, dirigindo o Senado, não se reúne para tentar consertar os problemas do Brasil. Reúne. Lá tem muita gente boa. Coisas, olha aqui, né? eu posso te garantir que mesmo nesse quadro que estamos vivendo no Senado, a esmagadora maioria é constituída de gente boa. Porque o problema é o seguinte, você já ouviu falar, o porco magro é que suja a água. Então, mas, presidente, não é uma questão que a maioria... Presidente, não é uma questão... Magro é que suja a água. Presidente, o porco magro é que suja a água. Às vezes você tem, por exemplo, um grupo que é uma beleza. Uma grande maioria. Mas tem lá um ou dois... Não, são muitos, presidente. Não é uma questão de ser muito ou poucos. Agora, o que aconteceu com a Constituição... A questão que eu queria, acho que o senhor está sendo muito mineiro. Aliás, não é mineiro. Razão, né? Mas assim, não é uma questão de serem muitos ou serem poucos, mas uma instituição que paga 6 milhões de hora extra para quem está no recesso, não tem alguma coisa moralmente podre? Aceitar? O que é o corporativismo? É um pacto de políticos e funcionários que permite esse tipo de coisa? O que é? Tanto tem que ser punido. E tem que acabar. No tempo que o senhor estava lá já era assim? Presidente. Eu não sei, sinceramente, nunca me ocorreu que pudesse ser. Sinceramente, nunca me ocorreu. Presidente. E nunca ocorreu ao Brasil que fosse assim. Agora que... Presidente, me desculpe, nesse aspecto, com todo respeito, eu concordo com Augusto Nunes. O senhor está sendo muito contemporizador. Talvez no seu lugar eu também fosse, porque não Talvez é o quê? No seu lugar eu fosse, porque não é fácil ocupar a cadeira que o senhor ocupa. Agora veja, em janeiro, retomando o que o doutor Rui disse ali, em janeiro o Senado pagou 7 milhões de reais Perfeito. de hora extra para 3.800 funcionários durante o recesso. É impossível que o Congresso, em recesso, tivesse tanto trabalho e que lhe pagasse hora extra. Isso não pode esperar Estava fechado o Congresso. Não estou defendendo isso, não. Não. Eu estou dizendo o seguinte, até hoje esse dinheiro não foi devolvido. Sim, mas tem que ser, né? Sim, mas não foi. Então e não é pode simples. esperar a eleição. Um ato administrativo, devolve o dinheiro todo. É simples. Até agora não houve esse ato. O senhor não acha que isso é lentidão? Mas aí seria um demais? ato administrativo do Senado. Sim, do Senado. Sim, mas eu não sou senador, eu fui senador. Não, eu não estou falando do senhor. O senhor está dizendo que lá tem poucos... Eu estou apenas dizendo que o senhor está sendo, vamos dizer, talvez ameno demais na abordagem do tratamento do Senado. Eu não sou culpado de ser assim, Noblar. Há pessoas que são mais agressivas. Presidente. Não é isso, presidente. O que eu digo é o seguinte, se houve um ato lá atrás, pagaram hora extra quando o Congresso estava fechado. Sim, mas tem que... Aí devolve, é rápido Presidente, isso. não seria o caso, então, Tá do Poder sendo muito lento a Executivo que direção o do senhor Senado. representa? Não seria o caso, então, do Poder Executivo descontar esses 7 milhões dos repasses que faz ao Senado? Mas isso não é assim. Não. O que Não é tá possível não é fazer assim. isso? Não, o Poder Executivo Eu tem tô esse poder. sentindo uma E fazer para Isso obrigar a tem que ser- devolução? Isso tem que ser, por exemplo, segundo que eu estou informado, e a minha informação, 90% dela é informação trazida por vocês. pela Ih, imprensa. aí é que está o perigo. É? Aí é que está o perigo. Mas eu não tenho outra coisa. Eu estou brincando, presidente. Eu acho que não. Eu estou sentindo falta de indignação do senhor. Eu respeito muito a só não imprensa. fica O senhor não está indignado. Só não está indignado. O senhor não está falando com indignação quando a gente toca nesses pontos. Você não pode imaginar
a indignação que eu tenho quando a coisa pública é levada ao mau caminho. Você não pode imaginar a minha indignação. Agora, a minha indignação, ela não se revela, vamos dizer, da forma que provavelmente você gostasse. Eu sou assim mesmo. Mas é porque aquela história, o meu temperamento, mas não significa que eu não esteja. Mas, presidente, por favor. Olha só, com relação a esses escândalos no Senado, vários e-mails, né, fazendo a seguinte pergunta: não é hora, então, de fazer uma reforma administrativa em todo o Congresso? Sim, pois é, uma boa colocação. É preciso que Só falta combinar com os congressistas. Que haja o seguinte, tanto que o presidente Sarney fez um convênio com a Fundação Getúlio Vargas e foram auditores da Fundação Getúlio Vargas, especialistas em administração, para fazer um levantamento de como estão as coisas e fazer uma proposta de como elas devem ser. Para quê? Para dotar o Senado de uma administração enxuta. É isso que se deseja, uma administração enxuta e econômica e eficiente. Porque o fato de ter muita gente não significa que seja... Já vai pela segunda vez, em 1995, o presidente José Sarney, do Senado, com Renan Calheiros, de aliado número 1, pediu uma grande auditoria ao Senado que custou quase R$900 mil em 95, 14 anos atrás. Para a mesma instituição. A Câmara fez outra no tempo do Aldo Rebelo, que depois o Quinalha cancelou e que gastou outra fábula. Agora, volta-se ao recurso do mais uma... Tem alguma coisa disfuncional e as pessoas estão pactuando com isso como se isso fosse sério, presidente. Mas tudo bem, que não é sério. Imagina um empresário dirigindo uma empresa, eu sei que o Senado não é uma empresa, mas ele diz, não, vamos fazer uma auditoria. Você me pergunta isso como se eu fosse culpado disso tudo. Presidente, deixa eu falar a pergunta. O meu ponto, a minha pergunta é assim. Nós tivemos, enfim, a República já não foi agora, não foi no presidente Lula, foi em outros presidentes, outros períodos da República, há grandes escândalos em várias épocas da política. No entanto, há uma marca neste governo, neste período, nestes 2 mandatos do presidente Lula, que é passa-se a mão na cabeça, se compreende, se entende. O presidente já disse várias vezes que os meninos não fizeram nada, foi só uma questão de caixa 2, coisa que indigna o senhor, exatamente. Recursos não contabilizados e tal. Então, assim, o Congresso Nacional fez uma CPI, levantou-se categoricamente de onde saíram o dinheiro, por onde passava, para onde ia. O assunto foi assunto da Polícia Federal. O assunto está já num nível no Supremo Tribunal Federal, onde houve uma denúncia e as pessoas foram indiciadas. Perfeito, eu concordo que o senhor tem razão. Olha, se ninguém foi plenamente condenado, correto a sua posição. Ninguém é culpado até prova em contrário. Porém, está num nível onde as pessoas são réus. Quando o senhor vai a uma festa de aniversário do Zé Dirceu e a festa ganha contornos de felicitação política ao Zé Dirceu, a República entende que alguém está achando que está tudo bem com o Zé Dirceu. Não está tudo bem. Não está. Ele é réu no Supremo Tribunal Federal. E eu não estou condenando o Zé Dirceu. Não sou judiciário, pelo amor de Deus. Mas acontece que a República inteira tem um beijamão em Zé Dirceu. Você não o está condenando, mas está exigindo que eu o condene. Não, presidente. Eu não posso condená-lo? Como é que eu posso condená-lo? Não, mas eu não estou querendo nem festejá-lo. Mas nem festejá-lo. Porque o senhor é um homem da República. É o vice-presidente da República, é o presidente. Veja bem, isso aí é o seguinte. Como é que a gente lê isso? Nós participamos de uma campanha, de um mesmo governo. Ele sempre, como presidente do partido, ele dispensou toda a consideração, porque eu era um corpo estranho no partido. O partido não me aceitava, eu era empresário. Houve um momento, numa convenção em São Paulo, que foi quando eu fui apresentado, então, o Lula foi quem me apresentou, estava lá a cúpula do partido, e muita gente do partido, eu fui vaiado. Então, eu tinha levado um discurso, estava no bolso, eu tirei o discurso e falei assim, eu trouxe um discurso escrito para falar para vocês, mas diante dessa forma com que vocês me receberam, eu percebo que vocês não me conhecem. Então, eu vou tentar contar alguma coisa da minha vida para vocês. E não vou ler o discurso. E comecei a contar alguma coisa da minha vida. Daí a pouco eles estavam aplaudindo. Então, eles começaram a me aceitar no momento em que começaram a me compreender, me conhecer. Então, essas coisas são assim. E o Zé Dirceu, como presidente do partido, sempre me dispensou toda a consideração. Eu não posso condená-lo.
Eu não sou contra as investigações, nunca fui. Nunca falei uma palavra contra as investigações. Nunca falei uma palavra contra o Ministério Público, contra a Polícia Federal. Sempre aplaudi o trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público nas investigações. Agora, isso não significa que eu deva condenar a priori alguém, e muito menos alguém de quem eu sou amigo. E eu não posso ser proibido de ir a um aniversário de um amigo para dar-lhe um abraço, só porque há uma dúvida com relação a ele em relação a alguma coisa que está sub júdice. Então, eu tenho que primeiro ver o que aconteceu. Eu não sou palmatória do mundo. E até Jesus Cristo ensinou, não julgueis, para que não sejais julgado. Então, doutor Alencar. Eu não sou... Eu sou nascido no interior de Minas. E outra coisa, no meio de morro, viu, Nobral? Porque eu sou nascido na Zona da Mata. Então, lá nós somos desconfiados, porque tem morro pela frente, Você não sabe o que tem, você enxerga curto. Então, não sabe o que está do outro lado do morro. Doutor Alencar, vamos fazer um intervalo? Dá mais uma trégua aqui. Nós voltamos em instantes, nós estamos conversando hoje com o nosso convidado, que é o presidente da República Exercício, José Alencar, e nós voltamos já já. Retornamos com a última parte da entrevista que o ex-vice-presidente José Alencar concedeu ao programa Roda Viva, realizada em março de 2009. Neste bloco, José Alencar fala sobre o presidente Lula, reforma política e o que precisa ser feito para fortalecer os partidos. José Alencar fala também sobre o estado de saúde em que se encontrava na época, apenas 2 meses depois de se submeter a uma operação de quase 18 horas. Alencar, uma outra questão interessante, permeando todas essas que já foram feitas. O senhor acredita que uma das maneiras da gente mudar a política no país, o senhor disse agora há pouco, não, a eleição é capaz de mudar, seria a adoção do voto distrital, uma reforma política que se discute aí no Congresso Nacional? O senhor acha que o voto distrital seria uma forma da gente poder ter uma renovação melhor no Congresso Nacional e outras casas legislativas? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, a reforma política é considerada por todos como a reforma das reformas. Ela é absolutamente essencial. Mas é uma dificuldade muito grande para que se faça uma reforma política, um sistema eleitoral, porque não é fácil passar no Congresso uma reforma política ideal. Então, às vezes, vai uma proposta que seria ideal e acaba sendo mutilada durante o período, porque é assim o regime democrático, por isso demora. Mas é claro que, por exemplo, uma das coisas de que se fala muito a respeito da reforma política é a lista fechada. A lista fechada, quem dá o nome dos candidatos e pela ordem é o partido. O senhor apoia ou não esse sistema de lista fechada? Eu apoio, porque isso fortalece os partidos. Isso é um fortalecimento para os partidos. Agora, nós temos quase 30 partidos. O ideal é que fossem 2 ou 3 partidos, seria o ideal. Então, o senhor apoia também a chamada cláusula de barreira? Mas, veja bem, a cláusula de barreira, ela provavelmente não seja suficiente da forma que tem sido posta. Porque chega, não pode, tem que haver espaço para o meu partido, por que não? Então, eu quero uma cláusula de barreira mais camarada, para que eu possa estar lá com o meu partido. Então, isso é uma coisa difícil. Por exemplo, nós tivemos a Constituinte, a Assembleia Constituinte, e depois que resultou na Constituição de 88. Foi presidente da Constituinte o saudoso doutor Ulisses Guimarães, que era um homem de bem. Pois bem, ele na época, ele era também presidente do PMDB, que era o maior partido, e presidente da Câmara, presidente da Constituinte, e foi presidente da República várias vezes, porque não havia naquela época vice-presidente, por força de circunstância. E o doutor Ulisses foi ultrademocrático, ou democrata. Ele não pediu, não encomendou a um constitucionalista uma minuta de Constituição.
Ele quis que aquilo se fizesse. Então, cada um daqueles 500 e tantos, quase 600 constituintes, tinha a sua Constituição na cabeça. Então, mas eu digo, para mudar agora... Ele chamou, por exemplo, os notáveis. Eu me lembro, porque eu participava da Fundação Hilton Rocha, em Minas. Então, um dos notáveis que foram convidados foi o Dr. Hilton Rocha. O Dr. Hilton Rocha era um médico famoso, oftalmologista dos melhores do mundo e um homem também de um espírito social muito agudo, porque ele tinha a sua fundação, etc. E ele foi convidado. E ele se reunia conosco. Eu era do conselho da Fundação. Nessa época, o senhor já era favorável ao voto distrital ou não? Não, é claro. Mas eu vou voltar, por exemplo, voltou o doutor Hilton Rocha da reunião e com as ideias que ele tinha posto na reunião, como um dos notáveis. Qual era a ideia dele? Que entrasse na Constituinte determinadas coisas que consultavam o interesse oftalmológico. Eu falei com ele, doutor Hilton, tudo bem, é nobre isso, mas não pode. A Constituição tem que ser um macro, ela tem que entrar nos assuntos de forma macro, ela não pode descer a detalhes, né? Agora, voltando ao voto distrital, não. que está no bojo também, né? O senhor apoia ou não? Por que você tem tanta preocupação com o voto distrital? Porque o senhor mesmo disse agora há pouco que uma das formas da gente melhorar o Congresso seria melhorar a qualidade dos representantes. E o voto distrital pode ajudar isso, o senhor não concorda? Por quê? Por quê? Porque aí nós teríamos uma identificação melhor do político, né? Eu nunca vi meu deputado federal na rua, nem meu vereador na rua, porque o voto hoje é um... Sim, mas veja bem, a lista fechada, ela resolve o problema do ponto de vista de escolha pelo partido dos nomes que serão apresentados. Não há o perigo de se multiplicar o caciquismo dentro dos partidos, dos líderes partidários? Só entra o meu amigo na lista. Há o perigo. Na democracia tudo tem perigo, porque não há uma palavra final. Presidente, eu queria dar a oportunidade ao senhor, sem nenhuma arrogância, de rever uma declaração que o senhor fez que me pareceu um pouco exagerada. Foi em agosto, a revista Veja. O senhor disse o seguinte: em todos os continentes, aqui é literal, em todos os continentes Lula é conhecido e admirado. Antes, quando um estrangeiro conhecia um brasileiro, dizia viva Pelé, viva Pelé. Agora perguntam, e o Lula? O Pelé foi o maior jogador de futebol de todos os tempos. O senhor está dizendo que o Lula é o maior estadista de todos os tempos, é isso? Olha, porque eu não tenho ouvido referências ao Lula no exterior, eu ouço Pelé. Quando estava em campanha em 2002, nós fizemos a campanha separados. Eu estava no norte, o Lula no sul ou vice-versa. Então, numa cidade do Nordeste, eu falei que o Lula vai ganhar a eleição e vai viajar muito, mas aqui no interior do Brasil. Ele não vai viajar para o exterior. Então, eu não vou assumir nunca a presidência da República. Gostei tanto aqui de vocês que eu vou me mudar para aqui. Vou falar com a minha mulher, nós vamos nos mudar para aqui. E o pessoal bateu palma, etc. Agora, recentemente, veio uma senhora desta cidade e falou assim, tem um compromisso que o senhor não cumpriu conosco. O senhor falou que ia se mudar para lá e não se mudou. Eu falei assim, não, mas espera aí. Mas havia uma condição. Eu falei assim, que condição? Eu falei que o Lula não ia viajar para o exterior. Porque o Lula viaja muito. Eu falei, bom, isso é verdade. Mas por que o senhor está dizendo isso? Porque lá os terrenos subiram de preço. Falar que o senhor ia comprar uma chácara perto da cidade, tudo subiu de preço. Apartamento subiu de preço, tudo subiu de preço e que o senhor não foi. O presidente... Mas por que não respondeu a minha pergunta? Pois é, qual foi a pergunta, viu? O senhor está comparando o Lula ao Pelé, que é o maior estadista de todos os tempos. Então, eu que gostava do Lula, acreditava nele, como continuo acreditando, nunca pensei que ele fosse fazer um bom trabalho nas relações internacionais. Tanto que falei isso lá nessa cidade. Porque eu tinha uma certa impressão de que ele não fosse fazer essas viagens exterior. Pois bem, hoje, você chega como homem público, como vice-presidente, que eu tenho ido à China, ao leste europeu, à Rússia e outros países, à Europa, aqui à América do Sul, América Central, Caribe, em toda parte, na África, em toda parte, África do Sul, né? Moçambique, Namíbia, onde eu estive representando o Lula nas posses de presidente, então as pessoas sempre perguntam pelo Lula. Não há mais aquela pergunta, viva Pelé, viva Pelé. É claro que há também, o Pelé é o rei do futebol. Agora, o Lula, em matéria de
política internacional é o rei. Não há nenhum outro presidente brasileiro que tivesse feito pelo Brasil, no cenário internacional, o que o Lula tem feito. Isso é um fato. Agora, o senhor acha que ele é melhor que o Hugo Chávez aqui no continente sul-americano? Como? O senhor acha que ele é melhor do que o Hugo Chávez quando se fala em liderar o continente sul-americano? Espera aí. Melhor que não tem todos. nada a ver com... O Lula não tem nada parecido com o Hugo Chávez. Absolutamente nada. Mas ele, de vez em quando, não solta umas frases assim, meio truncadas, como essa agora ele do usa Gordon muito de Brown, metáforas, né? São metáforas. Essa dos olhos azuis? São o senhor acha que ele não é bom de metáfora, é isso? Ele é bom de metáfora, de vez em quando ele acerta. Porque a metáfora é assim mesmo. Presidente, aqui uma coisa concreta. Estão caindo os juros, o Banco Central... Estão caindo os juros, o Banco Central provavelmente o próximo Copom derruba mais um pouquinho. E o certo é que a poupança, que sempre teve um ganhozinho bem pequenininho, mas na verdade o grande ganho era a segurança da poupança e não pagar o imposto de renda. O governo inteiro do presidente Lula está preocupado com isso e acha que vai ter que mudar a regra do rendimento da poupança. O senhor concorda com isso? Não, veja bem, eu discordo, vou te explicar por quê. Tá bom. A caderneta de poupança, ela tem esse rendimento, isso. Que me parece de 6% mais TR. Qualquer coisinha às vezes. Pois bem, então por que houve essa preocupação com a cadeia de poupança? Porque há uma preocupação de que os recursos migrem para as cadeias de poupança, não é assim? E isso, obviamente, pode representar uma mudança de rumo dos recursos. É natural isso aí. Mas eu não sou a favor disso, pelo seguinte, eu sou contra o próprio governo, que é o BNDE. O BNDE é 100% estatal, pertence 100% ao Tesouro. Pois bem, o BNDE pratica taxa de juros de longo prazo, a TJLP, numa taxa de 6,25, mais um spread de 2 a 4. Às vezes ele repassa através de bancos privados que cobram 4% do spread, que é o máximo de spread que pode ser cobrado, mas cobram também reciprocidades e outras coisas mais que acaba levantando o juro. Mas, a rigor, aquela taxa cobrada pelo BNDE, ela foi durante muito tempo menos da metade da taxa paga pelo governo através da Selic. E com mais um agravante, que a Selic remunera recursos no over, que nem de curto prazo eles são disponíveis, que você apenas dorme no over. E recebe o dobro do que você paga ao BNDE. Então, a rigor, eu posso buscar um dinheiro no BNDE e aplicar na Selic. E comprar um anzol e pescar lambari. Então, por conta disso, você acha que não é justo que se tungue a poupança? Não, eu acho que não tem. A poupança pode haver outros interesses que queiram mexer na poupança, mas eu sou contra. Doutor Alencar, o senhor está bem de saúde? Olha, eu não sei, eu estou enfrentando vocês aqui. Agora, porque, aliás, é um sinal de boa saúde, realmente. Eu podia estar melhor, mas é que a operação foi da pesada. E eu estou, naturalmente, me recuperando. Estou fazendo fisioterapia, porque afetou várias coisas e estou melhorando. A cada dia eu tenho melhorado, mas ainda não estou bom. A sua esposa diz que o senhor conversa muito, mas faz pouca fisioterapia. Não, tem feito. Eu tenho feito. Ela acompanha, eu tenho feito. Agora, ela é muito exigente, mas eu tenho feito. Agora, o que você tinha falado, perdão, Heródoto, porque você falou em voto misto, distrital misto, que fosse, e eu não respondi você. Pois não. Porque você tem, por exemplo, no voto distrital, você tem uma seleção. Você vai votar, você vai eleger um candidato por distrito. E pode ser o misto que tem o candidato universal e mais o candidato distrital. Isso aí é uma coisa que pode ser estudada e é válida. Mas é preciso que haja primeiro a reforma tributária que reduza esse número. Eu acho que é mais importante fazer a reforma tributária primeiro do que a reforma política? Não, a reforma, perdão, falei reforma tributária. A reforma política. Primeiro a reforma política, porque há determinados itens da reforma política que são prioritários. O presidente, pelo que eu estou entendendo, o senhor está dando uma nova oportunidade de responder a pergunta que o senhor não respondeu antes, é isso? Perfeitamente. Fizeram aqui, eu acho que vários de nós insistiram... pode ser que eu não tenha respondido. Talvez por uma mas tuas ordens. Insistiram na questão do seguinte: há possibilidade do Lula apoiar um candidato a presidente em 2010 e o senhor apoiar outro? Ou não existe essa possibilidade? Olha aqui, Noblar,
Estou evitando perguntar pela Dilma, para o senhor não ficar lá escapando novamente. Havia no passado 4 comentaristas de futebol brilhantes. Um deles era do Flamengo, que era o Zé Maria Escassa. O outro era do Botafogo, que era o João Saldanha. Outro do Botafogo, que era o Armando Nogueira, que está vivo. E um outro do Fluminense, que era o Nelson Rodrigues. E eles se encontravam num restaurante, etc. Ia haver um jogo no domingo entre o Vasco e o Olaria. Ia ser no Bariri, que é o campo do Olaria. Se o Vasco perdesse, abria uma chance para o Botafogo, para o Fluminense e para o Flamengo. Se o Vasco vencesse o Olaria no Bariri, estava liquidado, o Vasco seria campeão. Então eles discutiram aquilo, um flamenguista, um fluminense e 2 botafoguenses. Todos 4 interessados que o Vasco perdesse no Bariri. E o Bariri era o alçapão, como é, por exemplo, a Bomboneira, né? A Ilha do Retiro. Então eles resolveram, o João Saldanha deu opinião, de que eles deviam perguntar ao Neném Prancha o que o Neném Prancha achava. Então foram ao Botafogo, o Neném Prancha era o camiseiro, tomava conta das chuteiras, das camisas do futebol do Botafogo. Acordaram o Neném, já era 2 horas da madrugada, acordaram o Neném Prancha, o Neném veio e coisa, doutor, e coisa e tal. Eu falei assim, Neném, você acha que o Olaria é capaz de vencer o Vasco amanhã no Bariri, porque afinal de contas é no campo do Bariri e lá não é fácil? Você acha que o Olaria pode vencer o Vasco amanhã? Aí o Neném pensou, disse assim, olha, doutor, em sendo redonda a bola, tudo pode acontecer. E, presidente, ou seja, então pode acontecer o senhor... O senhor tem alguma preferência entre o Dunga e o Filipão na seleção? Você sabe que nenhum dos dois, na minha opinião, representa aquele técnico ideal para a seleção, não. Sinceramente. Nem o Filipão, nem o... O senhor colocaria quem como técnico da seleção? É o tal negócio. Nós temos um grande técnico de futebol no Brasil, que é esse técnico do Palmeiras. Pensei que você ia sugerir Lula. Eu pensei que você ia sugerir Lula de novo. Provavelmente o Lula fosse melhor ainda. Mas o Lula não pode, não tem tempo. Presidente, o senhor torce em quem? Qual é o seu time de coração? É o Nacional. É porque eu sou de mulher. Eu joguei no Nacional quando era menino. Mas de Atlético e Cruzeiro não se mete? Não, eu torço para os times mineiros. O Nacional já jogou na primeira divisão. Falando em Minas, quem que o senhor vai apoiar para governador de Minas, hein, presidente? Pois é, isso eu ainda não sei. Está longe, não sei. Ainda não tem nem candidato. É fundamental a aliança com o PMDB para 2010? O PMDB é um grande partido. Em 2002, eu ajudei muito para que o PMDB fizesse uma aliança nacional com o PT, ainda que eu não pertencesse ao PMDB. Então, mas se o senhor agora tivesse no lugar do presidente fechando essa aliança, veja bem, só não deixaria fugir o PMDB? Eu ajudei no trabalho para conseguir o apoio do PMDB ao PT com a aliança nacional. Nós obtivemos a aliança em Minas. O PT e o PMDB se aliaram. Não existe o PMDB nacional, né, presidente? Mas o PMDB nacional, ele naturalmente tem várias correntes. Todos os partidos têm várias correntes. Estou legal. Eu pensei que fosse contra as correntes. A TV Cultura acabou de reapresentar a última entrevista concedida pelo ex-vice-presidente José Alencar ao programa Roda Viva, exibida em março de 2009. José Alencar morreu esta tarde aos 79 anos de idade, vítima de complicações causadas por um câncer no abdômen, após enfrentar a doença pelos últimos 13 anos. Na próxima segunda-feira, o Roda Viva entrevista o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, com a apresentação da jornalista Marília Gabriela.